Olá para você que está acompanhando a programação da Sportnet. Estamos chegando com mais um Nossa Resenha, o programa de entrevistas aqui do canal, aquele momento em que a gente aproveita para bater um papo um pouquinho mais aprofundado com os protagonistas do nosso esporte. Hoje, recebendo Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro, treinador de futebol, já fez outras funções também dentro do futebol, vai bater um papo super bacana com a gente. Nessa, eu estou muito bem acompanhado, ao lado da craque das análises aqui da Sportnet, Bárbara Nunes. Zago, eu queria te agradecer mais uma vez por bater esse papo com a gente, por aceitar esse convite diretamente de Roma. E para começar essa conversa, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua última experiência dentro do futebol, né, no Botafogo da Paraíba. Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo à Sportnet. Bom, boa tarde, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de participar e é sempre um prazer. Cara, a última passagem aí, o último trabalho no Botafogo, nem posso dizer que foi um trabalho, porque praticamente acabei ficando um mês, né, no Botafogo. Encarei o desafio de dirigir o Botafogo a pedido de um amigo, o Galo, né, pelo relacionamento que nós temos. Pelo relacionamento que nós temos até hoje, né? Não é o que aconteceu no Botafogo que vai apagar nosso relacionamento, a nossa amizade, porque eu acho que você tem que saber discernir, né? O lado profissional do lado pessoal, e com o Galo eu sempre tive um ótimo relacionamento. Antes de chegar ao Botafogo, praticamente ficamos 15 dias conversando. Eu não estava muito afim de voltar para a Série C, né? Já que o meu começo foi na Série C, e até porque também eu estava dirigindo um clube na Bolívia que é, ia lutar pelo título do Campeonato Boliviano, e certamente o ano que vem vai jogar a Libertadores. Mas assim, aí deixei me levar um pouco mais pela amizade também. Mas assim, foi um trabalho muito curto, né? E cai dentro daquilo que a gente sempre conversa, né? Você não tem tempo para fazer nada. Praticamente eu cheguei, o time já estava formado, a janela iria abrir-se novamente 2, 3 meses depois. Na minha opinião, um time todo errado naquele momento, já que até no campeonato estadual o Botafogo não foi campeão. E queira ou não queira, com a estrutura que tem o Botafogo, na minha opinião, o Botafogo tem que ser campeão quase todo ano, pela estrutura que tem, muito diferente de vários clubes da Paraíba. Mas assim, eu vejo sempre como uma experiência. Acredito que a parte do trabalho, um mês, 40 dias que eu vivi em João Pessoa, eu pude fazer novas amizades, novos relacionamentos. Então isso no final é o que conta. Zago, boa tarde. Também reitero o que Álvaro falou. Boa tarde. Obrigada por estar falando aqui com a Sportnet. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre Série C e você trouxe que o seu início de jornada foi na Série C. Eu queria entender, depois dessa essa passagem no Botafogo, como foi que você viu a evolução da própria competição? Bom, meu começo na Série C foi, é, puta, não é falar um pouco de antigamente, né? Numa Série C bem mais competitiva do que essa que eu disputei agora. Até porque na Série C, quando eu disputei, quando eu subi o Juventude para a Série B, e depois, no ano seguinte, eu acabei subindo o Fortaleza também para a Série B. Tinham times de uma expressão maior na Série B. É, Quando eu subi o Juventude, nós jogamos o acesso contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e depois no ano seguinte também. Assim, era uma competição que tinha Guarani também naquele momento, grandes clubes do futebol brasileiro jogando a Série C. É lógico que esse ano também nós tivemos Guarani, Ponte Preta, o Náutico, né, que acabou subindo, que eu acho que merecia o acesso pela sua torcida, né, por tudo que já fez no Campeonato Brasileiro.
Mas assim, eu vi uma Série C bem mais organizada, né, campos melhores, a televisão acompanhando. Na época do Juventude e do Fortaleza, praticamente a televisão não passava todos os jogos. Isso aí ajuda muito, queira ou não queira, de você descobrir novos jogadores, né, de você acompanhar a Série C pela televisão também. Então, assim, eu acho que o que mais mudou foi isso, que faz parte daquilo que está acontecendo no mundo geral do futebol hoje. Zago, geralmente, né, a gente acompanha o futebol brasileiro e a gente percebe que muitas vezes falta convicção nas escolhas, né? Aí eu falo por parte das diretorias mesmo. Aí a gente acaba ficando muito preso aos resultados do campo e o técnico geralmente é quem sofre com isso. Você acha que isso tem solução no futebol brasileiro e qual seria essa solução? É duro falar, né, do trabalho das pessoas que comandam o futebol, mas assim, mas falta muita convicção, né? É, às vezes contratam pela indicação de um amigo, e o futebol não é assim, né? Você tem que ver o que você tem dentro do teu elenco para poder escolher o treinador, né? As características do treinador, conhecer bem o treinador. E às vezes você se deixa levar pelo dia a dia do clube, um ou outro que acaba fazendo a sua cabeça, tudo. E outras coisas mais que eu não quero entrar no detalhe, né? Mas assim, é muito pouca convicção, né? O time mais ganhador aí dos últimos anos, que é o Palmeiras, são 5 anos de convicção já, né? Então é o time que está ganhando mais no futebol brasileiro. E queira ou não queira, o Abel no começo não teve um bom começo, mas mantiveram o treinador e de novo, hoje o Palmeiras esse ano está aí na final da Libertadores para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um time exemplo praticamente para todos os outros, né? A parte política do clube também eu acho que atrapalha muito, né? Então, mesmo sendo SAF, tem sempre a parte política que às vezes atrapalha. E alguns profissionais também que praticamente não têm tanta experiência dentro do futebol. Zago, aproveitando que a gente está falando sobre clubes, né, de maneira geral, hoje em dia a gente está vendo um futebol cada vez mais tecnológico. No off, aqui antes da gente começar, você estava falando que você é mais ali do presencial e tudo mais, quando a gente estava conversando um pouquinho sobre o remoto. Eu queria entender como é Aham. a tua relação com a tecnologia, como é que você vê esse futebol cada vez mais tecnológico e como você usa isso nos teus treinamentos e com avaliação para os atletas? Eu sou mais das antigas, mas eu tive que me adaptar ao futebol moderno também, né? E eu tenho pessoas que trabalham comigo que são expert no computador, né? Na parte digital, nas edições de jogos, de treinos. Então, assim, eu sou um treinador que eu filmo todos os treinos. E no final do dia eu tenho uma pessoa que edita aquilo que aconteceu de bom e ruim nos treinamentos para que no outro dia a gente possa passar para os jogadores também, né? Depois dos jogos, sempre reuniões, né, daquilo que aconteceu no jogo. E eu acho que isso é o mais importante, né? De você tentar analisar o adversário e tentar analisar o seu trabalho também taticamente. Primeiro, tecnicamente. Eu olho sempre primeiro a parte técnica dos jogadores, porque eu acho que o jogador estando bem tecnicamente, ele vai taticamente te dar mais, né? Te fazer com que o seu jogo melhore. Não tem varinha mágica, não tem como fazer a parte técnica, a parte tática se o jogador tecnicamente não é bom. Então, queira ou não queira, o jogador ajuda muito. E assim, é dessa maneira que a gente trabalha, como todos os outros, analisando o adversário. Tem os analistas que analisam, por exemplo, vamos jogar domingo que vem. Tem um cara que faz, já na segunda-feira já começa a trabalhar o time que nós vamos jogar daqui a 2 semanas. Então, assim, a gente está sempre atualizado daquilo que acontece no futebol
e queira ou não queira, é o que nós estamos vivendo hoje e temos que melhorar cada dia mais. Zago, você está atendendo a gente, né, diretamente de Roma, tá fora do país. Não sei se você acompanhou as Isso. últimas semanas notícias, né, aqui no futebol brasileiro, mas voltou à tona a discussão sobre a vinda de técnicos estrangeiros aqui para o futebol brasileiro. Teve um episódio, né, em que o Oswaldo de Oliveira e o Emerson Leão deram suas opiniões, né, contrárias à entrada de técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, na presença do Carlo Ancelotti, que hoje dirige a seleção brasileira. Queria que você passasse para a gente o que você pensa sobre esse assunto, né, sobre a vinda, né, de técnicos estrangeiros, que aumentou muito nos últimos anos aqui no nosso futebol. Foram colocações super deselegantes, né, com uma pessoa que queira ou não queira, não sei toda a história do futebol, mas pode estar entre os 10 melhores treinadores de todos os tempos, pelos resultados que ele colheu, e ainda na presença dele, ali na casa dele, que é a CBF, né? Ele estava dentro da casa dele. Pô, você vem dentro da minha casa me esculachar? Isso aí não existe, né? Então, assim, foram colocações que não deveriam acontecer naquele momento, até porque os dois treinadores que criticaram o treinador já foram estrangeiros também. O Leão, não sei, treinou no Japão, na Arábia, o Oswaldo, o mesmo. É, e assim, foi ruim demais para a imagem do treinador brasileiro, né, para todos. E agora é voltar a trabalhar de novo, né, para tentar recuperar a imagem do treinador brasileiro. Saíram notícias aqui fora, isso aí, queira ou não queira, atrapalha o trabalho nosso, né, que é de ter uma oportunidade fora. É... Eu, como eu fui estrangeiro, né, sou estrangeiro como jogador foram 14 anos e agora como treinador já foram 4, 5 anos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com essa globalização, né, de treinadores também, com essa troca de cultura. Não escondo que quando saiu o Dorival, eu gostaria de ver um brasileiro, até porque eu sou brasileiro, né? Mas, assim, mas a seleção está servida por um grande treinador e uma grande pessoa. Não sou contra os treinadores estrangeiros que, que dirigem no futebol brasileiro. Eu sou contra a contratação de qualquer um, né? Para você contratar, aí cai dentro daquilo que nós estávamos conversando antes, né? Você tem que ter um estudo, você tem que ter algo preparado para o seu clube para você poder contratar um treinador, né? Você tem que ver bem as características do seu clube. Hoje é aquilo que eu falei. O cara escreve um livro de culinária em Portugal e apresenta no Brasil como metodologia de futebol. E aí, às vezes, as pessoas entram nessa. Então, assim, nós temos grandes treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, né? O Abel, na minha opinião, é o que fez a maior diferença. O Jorge Jesus, também com o Flamengo em 2019, né? Mas teve uma dificuldade também no começo. Teve o treinador aí do Botafogo ano passado que ganhou o título, mas assim, ganhou o título, mas assim, não deu para ver o trabalho dele mesmo, porque ele não ficou mais no Botafogo depois. Então, assim, eu acho que às vezes estão trazendo qualquer um para entrar na moda de trazer treinadores estrangeiros e estão esquecendo de dar oportunidades a grandes treinadores brasileiros que nós temos também. Zago, e aproveitando para a gente falar de globalização, a gente já trouxe que você tá viajando, você trouxe agora também na sua fala, você teve muitas experiências como jogador e também experiências como técnico. O que é que jogar fora e treinar times fora agregaram no teu conhecimento de futebol e na tua metodologia? Bom, primeiro, quando eu era criança, eu tinha o sonho em ser jogador de futebol. Ao mesmo tempo, ser jogador de futebol, quando eu passei a ser jogador de futebol, era jogar no exterior, né? Até porque
na minha época também se ganhava mais aqui fora. Hoje o Brasil já está empatando com a maioria dos clubes aqui do futebol europeu. Então, assim, não só pelo futebol, mas por aprender uma nova cultura. Eu sou descendente de italiano também, tinha um sonho de jogar na Itália, de trabalhar na Itália. Isso, graças a Deus, aconteceu. Você aprende a ser mais organizado, você aprende a trabalhar em cima de uma metodologia, de você tentar educar o jogador de uma maneira diferente, né? Eu tenho o curso da UEFA, né? Que eu fiz quando eu trabalhei na Roma como auxiliar e no Shakhtar também como auxiliar, então eu acabei fazendo o curso da UEFA e é um curso muito diferente daquilo que nós temos no Brasil. Apesar que o que nós temos no Brasil hoje vem melhorando muito, né? Eu terminei de fazer o da CBF o ano retrasado e vi que tem uma melhora. Está todo mundo se empenhando para que o futebol brasileiro se organize um pouco mais, principalmente para o lado dos treinadores, né? Que, na minha opinião, hoje não é uma profissão bem. Como é que eu posso se dizer assim? Como é que eu posso dizer? É bem vista, é, não é uma classe muito unida. Então, assim, eu acho que nós temos que melhorar muito para poder viver o nível que vive o treinador europeu, né? Mas isso aí é só com o tempo. Agora, sim, eu aprendi muito aqui, aquilo que eu falei antes, a ser mais organizado, a programar os meus treinamentos, fazer um microciclo, fazer um macrociclo, né? Treinamento dentro do mês, praticamente, levando, seguindo uma certa cartilha, seguindo uma certa metodologia, e acredito que, assim, que melhorei muito. Ultimamente não tive tantas oportunidades para trabalhar no futebol brasileiro, mas eu espero que apareça uma logo, logo para poder colocar em prática aquilo que eu aprendo quando eu venho aqui, né? Eu tenho vários amigos aqui na Itália, no futebol europeu, que são treinadores hoje, eu procuro conversar com eles também. Venho aqui, vou ver os jogos, domingo eu vou a Milano ver Itália e Noruega, porque é um dos jogos mais esperados pelo italiano nos dias de hoje. Então, assim, eu procuro estar vendo jogo de Série B, de Série C, e eu acho que isso só me ajuda, né? Ajuda a melhorar, a entender um pouco mais de futebol e estar em contato também com aquilo que acontece aqui na Europa. O Zago, você é um cara que viveu a carreira de um jogador de futebol, né, continuou no futebol como treinador, está buscando se aprimorar, assiste muito futebol, futebol variado, né, assiste Série C, Série B, futebol de fora do país também. Na sua opinião, no geral, o que mais falta para o treinador brasileiro que, como você disse, não tem assim uma imagem muito boa fora do Brasil? Então, o que eu não entendi, assim, da questão que o Ancelotti falou dos treinadores brasileiros é que é uma figura um pouco fraca. Eu não entendi esse fraco dele, o que ele quis dizer, né? Eu acho que falta oportunidade. Por exemplo, nós temos o Jardine que está dirigindo o América do México, que é um clube grande, e vem fazendo um excelente trabalho lá no México. Aí vamos falar do Chamusca no mundo árabe, subindo, trabalhando na Série C, e subindo equipes para a Série B, da Série B para a Série A, e fazendo bons trabalhos também na Série A, né? Eu acho que é mais uma falta de oportunidade. E queira ou não queira, nós deixamos um vazio aí em um determinado momento que talvez a parte técnica ajudava aí muito os treinadores dentro de campo. Queira ou não queira, na década de 90, na década de 80, nós tínhamos grandes jogadores que resolviam dentro de campo. Grandes jogadores que jogavam no futebol brasileiro. E talvez o treinador ali tenha vacilado um pouco, não se aprimorou, não viu tanto a parte, não estudou tanto a parte tática, e aí acabou ficando um pouco para trás. Até porque naquela época nós não tínhamos um curso de treinador como nós temos hoje o da CBF, que, como eu falei antes, vem melhorando, né? Vem ajudando os treinadores a melhorarem. Então, assim, eu acho que é esse pedaço aí em 80, 90 que talvez tenhamos deixado
quem sabe um pouco aí dos anos 2000 também, a desejar em relação aos treinadores, em relação ao aperfeiçoamento dos treinadores em relação aos outros europeus e também da América do Sul. Hoje você vê, eu trabalhei na Bolívia eram 16 equipes, um brasileiro e 6 argentinos. Tinha um brasileiro que era o que está no Novo Horizontino hoje. Tinha ele mais 5, 6 argentinos. O Equador a mesma coisa, tem o Thiago Nunes e mais 4, 5 argentinos. Então, queira ou não queira, a Argentina acabou dominando também o mercado sul-americano. Zago, já que a gente está falando sobre evolução, a gente falou de evolução de técnicos agora, eu queria falar sobre evolução de estrutura. Ao longo de todos esses anos de trabalho, seja como jogador ou como técnico, você passou por vários espaços. Teve alguma estrutura, algum centro de treinamento, algum clube que realmente te chamou a atenção, que te surpreendeu? No Brasil, assim, no Brasil, né? É, no Pode ser. Brasil, e se você quiser fazer um comparativo com algum da Europa. Bom, o ano passado eu tive no PSG, né? E não tem como comparar nada com o PSG, né? Até porque o cara lá tem dinheiro para jogar fora. Do PSG, só contando um pouco, são 14 campos o seu treinamento do PSG. Né? Um prédio para o time principal, outro prédio para as categorias de base e um outro prédio para o futebol feminino. E eu fui lá a convite do Paulo César, né, que foi meu companheiro no Santos, e ele hoje é o treinador da equipe principal feminina do PSG. Né? O ano passado ele estava na Sub-20, e aí esse ano promoveram o Paulo como treinador do time principal. E aí eu conheci toda a estrutura do PSG, tive com o Marquinhos lá, tudo, conversamos um pouco. Então, assim, a do PSG é algo fora. O do Manchester City também, né? Que eu trabalhei no Grupo City, também é algo fora do normal, né? Não tem comparação com os outros clubes, e ainda mais com os clubes aqui do futebol brasileiro. O Palmeiras, eu acabei visitando há um tempo atrás, praticamente tem tudo, mudou muito, né? O Corinthians, os clubes grandes. 2 semanas atrás eu estive em Caxias do Sul, porque a minha esposa tem um parente lá, minha esposa é de lá. Então o Juventude melhorou muito a sua estrutura. Quando eu subi o Juventude da Série C para a Série B, nós não tínhamos campo para treinar. A gente saía procurando na cidade campos para poder treinar. E hoje não, hoje o Juventude tem uma belíssima estrutura, não só para o primeiro time, né, mas também para as categorias de base, sub-20, fez um campo sintético muito bom, né, tá construindo mais 2 campos. Então, assim, não só os clubes grandes, mas os clubes pequenos também melhoraram muito. O Botafogo, né, Botafogo da Paraíba, né, eles estavam com um projeto para fazer um prédio lá, um hotel, né, um alojamento para os jogadores. Eu não sei se começaram a fazer ou não. Enquanto eu estava lá, praticamente compraram uma academia nova. Então, isso aí, queira ou não queira, vai ajudar o Botafogo no futuro. Então, assim, a maioria dos clubes pequenos estão investindo. Vou para a minha cidade, lá em Presidente Prudente, agora o Grêmio Prudente, né, tá construindo um centro de treinamento lá na Série A2 do Campeonato Brasileiro, né, com 3 campos, tudo. E eu espero que isso aí possa ajudar para que o Grêmio Prudente, o ano que vem, suba para a Série A a Série A1 do Campeonato Paulista. E ainda nessa questão, nesse quesito, né, Zago, a gente está acompanhando a atual edição do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Mirassol, né, um time do interior de São Paulo, de uma cidade com 100 mil habitantes, né, Eu fora do esqueci do eixo, Mirassol. que se modernizou, usou lá o dinheiro da negociação do Luiz Araújo, né, que foi um menino formado na base do Mirassol, para construir o centro de treinamentos, chegou na Série A e está aí lutando por Libertadores, surpreendendo muita gente. Essa questão da estrutura hoje no futebol, ela é decisiva mesmo, né, Zago? É decisiva, né? Para tudo, para que o jogador chegue lá. É, 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 Quando eu vim aqui para Roma,
Eu cheguei aqui, os treinos, inverno aqui é 10h30, 11 horas da manhã. E eu cheguei, quando começou a chegar, no verão a gente já acordava cedo, mas no inverno, a mesma coisa. Jogadores que chegavam lá às 7 horas da manhã, o treino às 11, tomava o seu café, faz o que tem que fazer, faz uma academia, tudo se prepara para o treino e depois também, né? Depois aí tem a recuperação, tudo, você tem o almoço no seu clube e você vai para casa 2, 3, 4 horas da tarde. Era o que eu fazia aqui. O Dair, que foi meu parceiro aqui, me ajudou muito nisso também. Não é que no Brasil eu não fazia, mas assim, eu fiz no começo da minha carreira no São Paulo, porque o São Paulo tinha o centro de treinamento, tinha o alojamento, tudo ali. E depois no Palmeiras já não deu para fazer, porque o Palmeiras não tinha um centro de treinamento, a gente só treinava e não tinha onde comer ali no Palmeiras. Né? E aí no Japão, já fui para o Japão e depois já foi um pouco mais diferente. E quando eu cheguei na Roma, aqui mesmo, eu me tornei um profissional, um jogador profissional de futebol, né? Me cuidando, me preparando, fazendo tudo direitinho como faz os europeus. O centro de treinamento do Mirassol, eu conheci o centro de treinamento do Mirassol em 2019, quando eu estava no Red Bull, 2018. Eu trabalhei lá 18 e 19, nós fomos jogar contra o Mirassol e eu conheço o pessoal de lá. E aí eu tive a oportunidade de conhecer. Já tinha pronto já 4 campos, os vestiários, e eles estavam construindo um hotel ali para poder alojar os jogadores também. Já tinha a cozinha pronta. Então, desde 2019 que o Mirassol tem aquela estrutura ali, é, não totalmente acabada, mas assim, mas já dava indício que seria um clube diferente no futuro. Tudo aproveitado em cima da venda de um jogador. Zago, vamos falar de seleção brasileira? A gente está aí nesse ciclo antes de Copa do Mundo e nas últimas Copas a gente viu uma evolução das outras seleções, isso é notório. Todo mundo viu os craques e a globalização do futebol, como a gente já vinha conversando um pouquinho no primeiro bloco desse nossa resenha. Mas a gente ficou com o sentimento de que a seleção brasileira poderia mais. O que é que você acha no Brasil, pensando nos atletas que a gente tem, o plantel que a gente tem, o que é que falta para o Brasil conquistar o Hexa? É duro, né? Assim, a gente falar. É, até, não sei, até um ano atrás, um ano e meio atrás, nós tínhamos o Neymar que fazia a diferença na seleção brasileira, né? Com tudo que a gente lê, problemas, tudo, mas você tinha um craque dentro da seleção brasileira. Hoje a gente não tem isso. E, sinceramente, eu não vejo que temos um grupo para ganhar a próxima Copa do Mundo. Talvez melhorando em 2030, vendo outras seleções jogarem também, como a Argentina, França, a Espanha, a própria Inglaterra, né, que está buscando um título aí há muito tempo, tem uma boa seleção também, e aquelas outras seleções ali secundárias também que melhoraram muito, né? Croácia, outras seleções que vêm surpreendendo. Eu acho que o mais importante é a gente dar tempo para que o treinador possa fazer o seu trabalho e tente melhorar, tente dar uma nova cara, uma nova ideia, colocar na cabeça dos jogadores aquilo que ele quer para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que isso vai ser de suma importância para a gente poder brigar pelo título, né? Já que assim, aí vem aquela história, em 2094 a gente não era favorito e ganhamos, em 2002 a gente não era favorito e ganhamos. Só que eu não vejo por esse lado, eu vejo que quando o Brasil tem que entrar como favorito em uma Copa do Mundo, e essa é uma das poucas Copa do Mundo que eu vejo que a nossa seleção não vai entrar como uma das favoritas. Ô Zago, durante a sua resposta, você tocou talvez no tema mais delicado, né, que a gente tem nessa preparação, né, para a Copa do Mundo aí, que é a questão do Neymar, que está tentando voltar a ter uma sequência, né, no Santos, não conseguiu essa sequência ainda, e muita gente fica
às vezes projetando, ah, eu acho que o Neymar está fora da Copa, o Ancelotti não conta com ele. Outra galera acha que o Ancelotti está esperando ele ter uma sequência para de repente dar uma oportunidade ao Neymar e ver se ele tem a intensidade necessária para participar da Copa do Mundo. Você analisando toda essa questão, se fosse técnica da seleção brasileira hoje, como é que você estaria olhando para a situação do Neymar? Bom, eu como treinador, primeiro que eu marcaria um encontro com o Neymar para conversar com ele pessoalmente. Isso aí eu faria, né? Não todos fazem isso, mas eu iria fazer, até porque daquilo que eu falei, eu acho que dos últimos 15 anos aí, é o jogador que fez a diferença para a seleção brasileira, é o craque que nós temos vestindo a camisa da seleção brasileira e jogando pelos clubes que jogou aí no futebol europeu. Então eu conversaria com o Neymar e aí queria ver se ele tem intenção em disputar o Mundial, porque fica um diz que me diz, né, de tudo aquilo que ele também faz, fora de campo, é, que ele, fora de campo, a vida particular dele, mas a vida particular, queira ou não queira hoje, está muito associada à vida profissional também de um jogador, né? Se você não se cuidar fora de campo, se você não tiver uma vida regrada, você não vai produzir aquilo que esperam de você dentro de campo, né? Um dos exemplos eu falo assim, é o robozão lá, né? O Cristiano Ronaldo fazendo tudo que ele faz fora de campo e jogando com a idade que ele está jogando. O Messi também, a gente não ouve falar muito dele, mas assim, por aquilo que poucas coisas que eu sei, é um cara que se cuida muito fora de campo também. E na minha opinião, o Neymar está no mesmo patamar desses jogadores aí, né? Talvez de ter uma vida regrada um pouco mais fora de campo, para que a gente tenha um reforço aí para jogar a próxima Copa do Mundo. Zago, você falou que não vê a seleção brasileira como uma das grandes potências nesse momento, né? Mas se você fosse o técnico da seleção outra vez, você tentaria prezar por um jogo, por um plantel que jogasse junto, que fosse algo mais coletivo, ou você pensaria em um jogador importante, como o Neymar, por exemplo, e montaria uma seleção para potencializar esse jogador? Como é que você vê esse momento? Bom, eu acho que dava para conciliar as duas coisas também, de você tentar inserir o Neymar nesse jogo coletivo, né? Já que o Mundial vão ser 7 jogos ainda, né? Até a final. É isso, né? Eu acho que não passa disso, né? Mesmo tendo aumentado o número de clubes, eu acho que não passa disso. Então, assim, seria um jogador que, né, eu iria insistir até o final para que ele estivesse bem. Aí, se ele não quiser, se ele não se colocar à disposição, aí não tem como convocá-lo, né? Eu acredito que é, jogo coletivo é muito importante, né? De você ali no momento decisivo também tentar levar os melhores, os jogadores que estejam em um melhor momento, quando se aproxima do Mundial. É lógico que todo treinador tenta fazer grupo e a espinha ele vai manter. Mas assim, sempre tá atento a que sempre aparece um ou outro jogador, acaba se destacando antes de uma Copa do Mundo e, na minha opinião, tem que ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo porque é o momento dele, né? E é aquele momento ali de 2, 3, 4, 5 meses. Isso aí já aconteceu algumas vezes e não sei se vai acontecer no próximo Mundial, mas assim, eu acho que seria bom você contar sempre com os melhores. Ô Zago, voltando a falar um pouquinho, né, da sua trajetória como treinador, você falou sobre a sua experiência na Bolívia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que foi trabalhar no futebol boliviano, o que você trouxe de aprendizado, qual legado você também deixou lá para o futebol boliviano. Bom, a experiência, cara, uma experiência boa, sem ar, mas boa, né? Sem respirar, mas boa. Meu, assim, foi uma experiência, tudo aquilo que eu, assim, é, que eu fiz, da minha carreira, da minha vida, eu sempre procurei ver como experiência dentro do futebol e sempre tentei melhorar também, né? E no futebol boliviano foi a mesma coisa. Eu fui lá através do Grupo City.
E quando eu cheguei lá, tem a metodologia do Grupo City, que é um jogo de pé em pé, né? De toque bonito de bola, tudo. Aí veio um diretor lá de Manchester, e aí, para a gente conversar, e começamos a conversar. Ele falou: então, a gente tem a metodologia, tudo. É lógico que a gente não quer tirar nada de você, mas a gente tem a nossa metodologia e a gente queria isso. E aí nós fomos ver 2 campos. A hora que ele viu os campos, cara, o cara quase chorou. Porque não tem jeito de você jogar na Bolívia com a mentalidade do Grupo City. Os campos são horríveis. Tem 2 campos lá que dá para você jogar futebol. 3 agora com o Alto, né? El Alto também é um bom campo. Então, El Alto lá em La Paz, os Siles em La Paz e o de Santa Cruz, né? Agora me fugiu o nome, que eles começaram a reformar tudo, que a final da Sul-Americana ia ser em Santa Cruz e não vai ser mais. Então, assim, só esses 3 campos que tem de bom na Bolívia. Não dá para você seguir a regra, a metodologia de um grande clube lá. E aí eu procurei trabalhar de uma maneira diferente, ganhei o campeonato, tudo. Acredito que o futebol boliviano melhorou, mas melhorou muito pouco, porque a melhor futebol boliviano é o jogador boliviano ter a oportunidade de jogar no exterior, porque o campeonato boliviano não te dá uma experiência grande como nos outros países, né? Por ser um futebol de um nível técnico abaixo dos outros países, né? Quando o jogador boliviano sai jogar fora, ele vem de uma outra maneira servir a seleção brasileira, né? E agora alguns jogadores já saíram e alguns jogadores estão sendo destaques também. O caso do Djamil na LDU. O Djamil fui eu que coloquei ele para jogar no Bolívar quando eu fui treinador do Bolívia. Praticamente ele saiu das categorias de base do Bolívar e é um menino que cresceu muito aí nos últimos anos. Alguns outros jogadores, um na Tailândia, o outro no Vietnã, tem um agora na Suíça. Agora que o jogador boliviano começou a entrar em grandes centros, não, em centros médios do futebol mundial. Então, assim, eu acredito que isso aí vai melhorar o nível também da seleção brasileira e devagar vai melhorar o nível do campeonato boliviano. É lógico que na Bolívia não adianta a gente esconder, né? Tem um jogador a mais que é a altura, e isso aí o boliviano, se pode jogar, tem que jogar na altura. Não tem que jogar no baixo, não, em Santa Cruz. Tem que jogar na altura, porque é uma arma que tem, né? Apesar de todas as dificuldades para as equipes que vão jogar lá, estatisticamente, estudo, nunca ninguém morreu na altura. Enquanto que no calor do Rio de 45 graus, de outras cidades aqui do Brasil de 43, 44 graus, vários já morreram. Então, assim, enquanto a Bolívia não tiver jogadores jogando em um alto nível fora da Bolívia, praticamente todos os jogos vão ser em La Paz. A partir do momento que a Bolívia tiver grandes jogadores jogando em grandes clubes do futebol europeu, da América do Sul aqui, isso aí a gente já teve várias reuniões, aí a federação vai levar os jogos para Santa Cruz de la Sierra, para cidades onde se atue no nível do mar. Zago, se na Bolívia o pessoal está usando ali a altitude, né, a diferença como arma secreta, em muitas partes do mundo, um momento do jogo tá sendo utilizado também como arma secreta, que é a bola parada. Você está aí na Europa, todo mundo está falando sobre esse momento do Arsenal, líder da Premier League, mas conseguindo muitos gols a partir de bola parada. E eu queria entender de você qual a importância desse momento, como é que você pensa os treinamentos para o seu time? Porque antigamente a gente falava, a gente dizia, olha, a bola parada é importante, mas agora ela está parecendo que é fundamental. Como é que tu está vendo essa mudança? Bom, o André Santos esteve lá em Londres, né, com o Arteta, e até eu esqueci de perguntar para ele se ele teve essa conversa com ele, até porque os times dele trabalham de uma maneira totalmente diferente, né? Eu estive com o André agora em um jogo do Ronaldinho aqui em Zurique e acabei esquecendo de perguntar. O Arteta trabalha de uma maneira diferente. Ele tem um cara que estuda bola parada, né?
Então, assim, eu acredito que futuramente a gente deve chegar num nível que vai ter o treinador para zagueiros, o treinador para meio campo e o treinador de centroavante. Porque não só o Arsenal, como aqui no futebol italiano também, vários clubes têm uma pessoa que estuda a bola parada, trabalha, e pelo menos um dia, é lógico que nos outros treinos é, acaba, acaba trabalhando um pouco a bola parada, mas pelo menos um dia por semana essa pessoa tem 40, 45 minutos de bola parada, porque é o que vem decidindo vários jogos, né? Não só aqui no futebol europeu, como no Brasil também. No Brasil eu não vi ainda um expert, uma pessoa que estuda bola parada. Eu não sei de um clube que tem uma pessoa só para trabalhar isso. Mas assim, é o futuro. As coisas estão melhorando e eu acho que isso aí logo, logo deve ter espaço no futebol brasileiro também. Ô Zago, quando a gente fala de treinadores, né, a gente tem, por hábito, tentar categorizar. Ah, tem esse cara aqui, ele é estilo paizão, é um cara que é mais amigo do jogador, é o cara que gosta daquela conversa e tal. Tem esse cara aqui que é mais estrategista, gosta de pensar essa questão da bola parada, tudo é muito bem detalhado no plano de jogo. Como é que você se vê? Você é mais pro lado do paizão, é mais pro lado estrategista, é uma mistura dos dois? Como é que é o perfil do Zago como técnico de futebol ali nas internas, né? Aquilo que a gente não costuma ver acompanhando de fora. Não, eu não tenho amizade com o jogador, né? Eu acho que o treinador tem que fazer o seu trabalho, passar para o jogador aquilo que ele quer e o jogador tem que tentar fazer isso durante os treinamentos, colocar em prática durante os treinamentos, se esforçar durante os treinamentos, né? Às vezes é, o pessoal fala sempre do titular, né? Do jogador que está jogando um pouco mais. Mas você tem que dar uma atenção toda especial também, principalmente o pessoal que está fora. Né? Aí no Brasil, vários treinadores trabalham com o time titular durante a semana. Mantém os 11 jogadores treinando juntos durante a semana, para que chegue no domingo, talvez eles vão estar mais entrosados, enquanto que aqui na Europa não se trabalha dessa maneira. Né? Por exemplo, você vai fazer um, um jogo reduzido 11 contra 11, então é mais ou menos, é meio misturado, entendeu? Não tem o time titular e o time reserva, porque os treinadores aqui querem que os jogadores mantenham a motivação até o dia do jogo. Né? E isso também aconteceu quando eu cheguei aqui na Roma. Né? No Brasil eu estava acostumado no Palmeiras, aí naquela época fazia coletivo, os 11 titulares. Né? Depois no São Paulo também é a mesma coisa. Aqui quando eu cheguei, praticamente durante a semana o treinador, né, não fazia isso, e foi assim durante os 6 anos que eu estive aqui na Roma, depois os 3 anos que eu joguei na Turquia também. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto muito, às vezes, de um time titular, até porque, às vezes, você tem que sempre revezar um ou outro jogador por uma contusão, por algo, né, que acontece dentro do futebol. Mas a minha maneira de me comportar com os jogadores é que eu sou o treinador, eu passo os treinos e aí durante a semana eu vou analisando aquilo que o jogador vai fazendo e o jogador tem que se comportar da melhor maneira possível profissionalmente para buscar o seu espaço também com o treinador. Delego as coisas para as pessoas que trabalham comigo, né? Tenho 4 pessoas que trabalham comigo, até para as pessoas também que trabalham para o clube, né? Que já são de dentro do clube. Alguns treinadores não fazem isso, né? Não vou citar nome aqui, mas a maioria são estrangeiros. Né? Ele tem 3, 4 que trabalham com ele e às vezes as pessoas que já são do clube nem chegam perto daquilo que ele está fazendo. Mas eu não, eu procuro, né, colocar todo mundo para trabalhar porque eu acredito que é mais fácil também assim. Zago, e são muitos anos teus trabalhando também como treinador. Se você fosse dar um conselho para um treinador que está começando, qual seria a partir de toda a tua experiência? Eu acho que o conselho é sempre persistir, né? Ter a sua ideia, é, manter, ter as suas convicções, né? Porque cada treinador tem uma maneira de trabalhar, tem a sua convicção.
entrar dentro de um modelo de talvez ser uma equipe ofensiva, um pouco mais ofensiva. Aí também você vai trabalhando de acordo com os clubes que você que você for treinar, e persistir, né? Persistir. É duro hoje em dia, né? A gente falar é duro, talvez a gente perca até uma geração de bons treinadores aí, pelo número de estrangeiros que nós temos no Brasil. Mas eu acho que todo mundo pode buscar o seu lugar também em outros países, entendeu? Começar, por exemplo, numa Bolívia, né? Às vezes o próprio treinador brasileiro não tem a coragem de ir para o futebol boliviano, né? Eu fiquei 3 anos e meio lá e, assim, é, de novo, apesar de todas as dificuldades do futebol, a minha vida foi tranquila. A altura você sente só no primeiro mês que você está lá, depois você se acostuma e já entra no ritmo do pessoal que mora no alto, né? E com o campeonato você vai também melhorando, você vai se adaptando àquilo que é um determinado campeonato. Então, assim, eu acho que hoje em dia, né, você não deve esperar só propostas do futebol brasileiro, você tem que procurar outros países também. Bolívia, Venezuela tem estrangeiros trabalhando lá. Então, assim, hoje você tem que correr atrás e você tem que estar atento a tudo que acontece no futebol mundial para ver se você tem a oportunidade de dirigir algum clube. Mas é uma pena, né? É uma pena, assim, eu não falo em relação aos estrangeiros. Eu falo porque nós temos bons jovens treinadores aí que talvez não vai ter tantas oportunidades no futebol brasileiro. Ô Zago, geralmente o nosso perfil profissional ele é criado, né, a partir das referências que a gente teve, que a gente admira, enfim. Quais são as suas principais referências como treinador de futebol, né? Quais treinadores com os quais você trabalhou que você percebe hoje no seu trabalho que tem ideias deles presentes ali? Bom, eu cito sempre 3, 4 treinadores, né? Que foi o Tele no começo da minha carreira, né? Que era uma época diferente. Hoje não sei se dá para exigir isso de um atleta. O Tele exigia, ele exigia não, ele mandava que eu, Cafu, Macedo, Elivelton, quem mais? Até o Ronaldão também. Chegasse 1 hora antes do treino, treino às 9, 8 horas a gente tinha que estar no campo. E ficasse batendo bola um pro outro. Ficasse fazendo passe. Porque para ele, né, que é até hoje em dia, domínio e passe são as coisas principais e fundamentais do futebol. E eu, queira ou não queira, eu melhorei muito. Eu cheguei no profissional de São Paulo com o Tele com 19 anos, praticamente eu quase não batia de esquerda. Depois, 3, 4 anos depois, eu batia tanto com a direita como com a esquerda. Isso aí facilita e muito para um jogador dentro de campo. Cafu, o que ele pegava no pé do Cafu era brincadeira. Até ele dá uma entrevista que quando ele falava que via o Cafu cruzar na seleção, ele se sentia envergonhado, né? Então, só para você ver como ele era com os jogadores. A parte de tudo isso, ele era. Aí tinha aquele lado meio de pai dele também, que ele não era, né, só aquilo que as pessoas falam, que pegava no pé dos jogadores dentro de campo. Fora de campo ele tinha uma outra atitude. O Vanderlei também, um cara que marcou bastante, que eu acho que é um cara que marcou uma época no futebol brasileiro, trazendo uma tecnologia para os jogos. A preleção do Vanderlei em 93, 94 já era com tactical pad e tudo, enquanto que os outros treinadores ainda era no botãozinho. E dentro de campo também, taticamente, era muito bom. Depois eu tive o Zeman aqui na Roma, que foi quando eu cheguei aqui na Roma, que fase ofensiva como o Zeman, até hoje todos falam que não existiu, não existiu. A fase ofensiva dele era impressionante. A gente sofria atrás, né? A fase defensiva ele quase não trabalhava. Eu lembro de jogos assim, a gente perdeu um jogo aqui para a Inter de Milão no Olímpico, 5-4 foi. Aí teve outro 5-3 que a gente ganhou. Então a gente levava gol para caramba, mas ao mesmo tempo a gente se divertia dentro de campo porque via que o time jogava um futebol à memória. E o Luchesco. Luchesco também aprendi muito, né? O Luchesco era um ditador.
Ele é da época do Ceausescu, da Romênia, então ele passou tudo isso, ele conta depois. Né? Uma pessoa super inteligente, o Luchescu e a esposa lê 2 livros por semana e o Luchescu um. Eles já leram de tudo. É um cara, é impressionante. Se um dia você tiver a oportunidade de sentar para conversar com ele, é uma pessoa impressionante. Ele fez questão uma vez de levar o Shakhtar, onde nasceu o Conde Drácula, que é na Transilvânia, na Romênia. Para poder, o Conde Drácula é romeno, para poder passar para os jogadores a história do Conde Drácula. E nós fomos lá fazer 2 amistosos perto da onde nasceu o Conde Drácula, nessa cidade, que eu não tinha 2 cidades lá e eu não me lembro bem de uma. Então, assim, ele era fantástico, ele era fantástico. E o trabalho que ele fez no Shakhtar com os brasileiros é um exemplo para qualquer brasileiro, para qualquer treinador que hoje também vai dirigir o Shakhtar e no mundo inteiro. Porque ele sempre falava para mim que a parte melhorar os jogadores tecnicamente, ele falava, brasileiro é meio mal educado de vez em quando, então eu tenho que educar. E ele fazia os caras sofrerem. E queira ou não queira, hoje todo mundo agradece ele. Todos os jogadores que jogaram com o Luchescu, que passaram com o Luchescu, eles agradecem. Eles ligam para ele no dia do aniversário. Esses dias eu estava com o Matusalém aqui na Itália, e o Matusalém é um filho do Luchescu, é o filho louco que o Luchescu tem até hoje. Né? E eu falei, mister, tudo bem, tal, tal, tal. Eu tô com um cara aqui que quer falar com você. A hora que eu passei pro Matusalém, quase que o Matusalém falou que ele se engasgou no telefone. Então, assim, eu aprendi muito com esse cara, muito, muito, muito. Não só em relação ao futebol também, como, né, de cultura, culturalmente, tudo. Eu tive a oportunidade de... Ele foi meu treinador na Turquia, todo o período que eu joguei na Turquia, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 anos e meio no Shakhtar. Então eu aprendi muito com ele, então eu coloco ele aí no meio também. Ai, que legal. Zago, você está falando sobre referências na Europa. Eu queria falar um pouquinho do teu tempo na Roma. E você jogou na Roma em um momento que o futebol italiano estava vivendo um momento diferente do que vive hoje em dia. Aqui na Sportnet a gente transmite a Copa Itália e eu queria saber de você como é que você avalia esse momento tanto da Roma como do futebol italiano em geral. Bom, eu avalio como um dos melhores dos últimos anos, porque a Roma está ali na frente, né? E queira ou não queira, né, como é que é? Eu aprendi a amar esse time, né, por tudo aquilo que eu vivi aqui e de como me tratam aqui até hoje, né? Ontem mesmo ficaram sabendo que eu estava aqui, me convidaram para ir ver o futebol feminino, o jogo da Champions League. Jogaram contra um time da Noruega e eu fui ver o jogo. E aí me presentearam tudo. Então, assim, fiz muito, mas também sou muito grato como eu sou recebido aqui. Eu vejo o campeonato italiano muito nivelado, né? Igual, principalmente uma disputa muito grande ali de 4, 5 times. Os principais, que eu acho, né? Que no final vão acabar lutando pelo título, né? A Roma, o Napoli, Inter, Juventus, Milan. Eu acredito que se o Roma mantiver essa regularidade até o final do ano e conseguir uma pontuação boa, tem a promessa da diretoria de contratar mais 3 jogadores para o ano que vem. Né? O treinador pediu 2 atacantes e um meio-campo, se eu não me engano. Então, assim, estão especulando bons nomes que eu acho que viriam e para ajudar muito a Roma na reta final do campeonato italiano. E aí tem sempre, né, a Inter que vem mantendo uma regularidade aí nos últimos anos. O Milan melhorou esse ano, o Napoli, que foi campeão o ano passado, a gente não pode deixar fora, e a Juventus, que está com um treinador novo. Mas assim, eu estou torcendo para a Roma, para que a Roma termine bem o ano, porque talvez em janeiro tenha a chegada aí de ótimos reforços para que a Roma possa dar aquele sprint final e tentar o campeonato depois de 24 anos.
Ô Zago, como a Bárbara disse, né, uma das estrelas aqui do nosso canal da Sportnet é a Copa Itália, que a gente transmite com exclusividade aqui para o Brasil. E o próximo desafio da Roma, né? A Roma entra agora na fase oitavas de final contra o Torino. Como é que você avalia esse duelo entre Roma e Torino? E eu quero saber se você vai estar na audiência com a gente agora em dezembro, acompanhando esse jogo da Roma aqui na Sportnet. Bom, o Torino não é que vem fazendo um grande campeonato. Eu acho que o Roma teve a derrota em casa e foi para o Torino, né? Gol do Simeone, se eu não me engano. Né? Perdeu de 1-0 no campeonato agora, que era um jogo que todo mundo estava esperando, né? Que ganhasse, porque agora a Roma já estaria 3 pontos acima dos outros. É sempre jogos difíceis, né? Queira ou não queira, o campeonato italiano melhorou muito aí nos últimos anos, né? Esse ano nós tivemos um pouco de críticas em cima do Modric, do De Bruyne, mas são jogadores que vêm jogando em alto nível ainda, né? Alguns falaram, porque jogador de 39, 40 anos, aqui não como é que é? É asilo para esses jogadores, sabe? Mas provaram que estão num grande nível, como o De Bruyne estava no Manchester, uma pena que se machucou, e o Modric no Real Madrid. Então, assim, o campeonato italiano melhorou muito, né? As equipes pequenas estão melhorando, estão contratando, quando contrata jogadores que fazem um pouco mais a diferença, diferente de 15 anos atrás. Então são sempre jogos equilibrados, mas eu acredito que a Roma deve passar pelo Torino, né, deve chegar à próxima fase da Copa Itália e, de novo, eu como romanista torço para que não só no campeonato, como na Copa Itália e quem sabe, né, na Copa UEFA, a Roma chegue o mais longe possível, ainda mais tendo já aguardando, olhando um pouco mais o futuro, pensando em janeiro, com a chegada de alguns reforços, vai melhorar ainda mais. Zago, a gente E teria vou estar aqui acompanhando, é perguntas, acho lógico, que vou para estar mais. acompanhando, a gente estamos aí à disposição. Valeu, audiência qualificada. Ó, eu ia dizer que a gente tem mais perguntas aqui para 1h30 de programa, mas vamos deixar para um segundo encontro, né? Queria te agradecer demais, viu, Zago, por atender a Tá gente, joia. por bater esse papo. Foi sensacional e desejar todo o sucesso do mundo na sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade, assim, esperando uma oportunidade, né? Vamos ver agora no futebol brasileiro o que vai movimentar e também trabalhando, tentando trabalhar algumas coisas fora para começar o ano empregado. Excelente. Bárbara Nunes, muito obrigado mais uma vez, minha parceira. Álvaro, Zago, muito obrigada pelo teu tempo e fica aí, as próximas perguntas que a gente deixou já ficam aí guardadinhas para o próximo encontro da gente, que sabe presencial, né? Nós três batendo um papo em algum lugar do mundo. Se Deus quiser. É isso, gente. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela audiência. Esse foi o Nossa Resenha especial com Antônio Carlos Zago. A gente se encontra numa próxima, pessoal. Valeu, até mais.